Bom, pessoal, e boa tarde a todos, né? Bem-vindos, né, ao nosso FME World Fair, do ano de 2021. Nós estamos aqui, né, com o Solution e apresentar alguns cases de sucesso no Brasil no ano passado, né? Então, esse é o nosso papel de compartilhar com vocês o que foi desenvolvido no ano passado em vários segmentos. Então, sejam bem-vindos a todos, né? E tenham um ótimo evento. Danilo, consegue escutar? Perfeito. Ok. Boa tarde, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Como o Danilo começou, né, a apresentação, a gente vai apresentar os cases de sucesso do Brasil. Qualquer dúvida, o Danilo vai passar para vocês como realizar as dúvidas, como passar as dúvidas no chat e os passos para isso. Já agradecemos previamente a presença de todos, né, e esperamos que vocês gostem das apresentações. Os apresentadores, né, pessoal? Os apresentadores. Então, pessoal, vamos lá. Os apresentadores. Então, estamos aqui divididos em dois apresentadores, né? Eu, Danilo de Lima, e temos aí o Tiago Lúcio, nós da Solutio, para apresentarmos o nosso FME World Fair. Então, nós temos aí uma vaga, né, uma experiência com a ferramenta, a plataforma FME aqui no Brasil, na América, e estamos aí para tentar passar para vocês o melhor conhecimento, compartilhar as nossas ideias, né, compartilhar os nossos cases de sucesso aqui no Brasil e na América do Sul. Então, resumidamente, meu nome é Danilo de Lima, nós trabalhamos na CEOs da empresa Solutio. Eu sou o Tiago. Mais uma vez, espero que vocês gostem das nossas apresentações. E nós iniciaremos agora falaremos um pouquinho sobre a Solutio, tá? Como nós trabalhamos, e já iniciaremos as apresentações dos cases do Brasil. Lembrando que as nossas apresentações iniciam agora, e às 14 horas, um dos nossos clientes, a Comgás, irá apresentar também, voltado à parte de gás, ok? Então, aí vou dando início à nossa apresentação de fato. Solutio, né? Quem somos nós? Então, a Solutio, né, vem do nome aí da concatenação de solution e spatial, né? A Solutio, e nós somos os únicos, né, representantes aqui na América do Sul, né? Então, aqui no Brasil, nós atendemos presencialmente, remotamente, todos os nossos clientes, né? E trazendo aí uma experiência, né? Levando a experiência em relação à plataforma FME. Um corpo técnico, nós temos aí um corpo técnico de mais de 12 anos de experiência, né, na plataforma FME. Possuímos todos os níveis de certificação oficial da Safe Software, né, Professional, Trainer e FME Server, e um prêmio muito interessante, né, que nós tivemos o ano passado. Nós fomos eleitos, né, o representante Safe Software das Américas no ano de 2020. Então, a partir
com as informações aí, né, com as métricas alcançadas pela Solution, nós conseguimos este prêmio aí com muito louvor. Compartilhamos aí com toda a nossa equipe técnica, né, todos os nossos colaboradores e, é claro, com os nossos clientes, né, uma vez levando a informação e a evangelização da plataforma FME. É interessante também, né, Danilo, comentar que a gente atende todos os segmentos, né? Então, nós separamos alguns cases aqui para apresentar para vocês, em torno de 4 cases. Porém, como nós atendemos todos os tipos de segmentos, agronegócio, utilities, parte de TI, business intelligence, entre outros segmentos, nós temos diversos cases que aconteceram, que nós trabalhamos o ano passado, ano de 2020, ok? Se você tiver interesse posterior para saber de outro case, ou se quiser conhecer um pouco mais, na última apresentação nós colocaremos nossos contatos, que você pode mandar um e-mail para a gente ou entrar em contato pelo LinkedIn, Twitter, pelos nossos e-mails, ou até mesmo por telefone, para a gente trocar uma ideia e bater um papo sobre as possibilidades que a plataforma traz para você. Tá? O Danilo comentou ali em cima, nós temos um corpo técnico forte, tá, pessoal? Então, a gente tem profissionais capacitados hoje com as certificações Professional Training e FM Server. Então, se você tiver alguma dúvida em qualquer uma dessas ferramentas que abrangem a plataforma e também o FM Cloud, nós estamos aptos para ajudá-los e responder todas as suas dúvidas aí. Fazer o uso aí do chat. Né? Exato. Tiago, agora chegou, né, a parte de como os nossos clientes estão usando a plataforma FME. Danilo. Falar para eles um pouco, né? Interessante que cada cliente trabalha com um segmento, mas dentro do mesmo segmento, a gente tem empresas que trabalham, por exemplo, o ano passado que nós fizemos projetos de no agronegócio, nós trabalhamos também com a FME para utilizar para fazer RPA, né? Então, a gama, né, a diversidade de aplicação da ferramenta é imensa. Né? Exatamente. Isso a gente, por conta da experiência, a mostrar aí nesse nosso tempo, e né, essas experiências aí de vários segmentos e tal. E é claro que, né, podem estar utilizando o chat para fazer as perguntas, os questionamentos, e nós vimos aqui essa questão aí de ter pessoas de fora, de outros países, correto? Sim. Então, o pessoal que está de fora pode estar mandando a pergunta para a gente, né? So, if you have questions in English, okay, you can do, okay, through our chat room, because you have a team here into Solution to be prepared to translate the questions, okay, and we can answer you all the questions with our team, okay? You can do these questions in English into the chat. Because this is not a problem for us, ok? Interessante. Legal. E quem fala português? A gente vai passando mais alguns pontos aqui. O evento da SAFE, tá? Vai acontecer até dia 14 de maio, então é até a próxima sexta-feira. A Solution está apresentando hoje, a nossa apresentação começa agora, tá? No período da tarde. Porém, o evento vai até na próxima sexta-feira, dia 14 de maio. Então, assim, se você ainda alguns que se inscreveram agora para assistir nosso evento, você pode acompanhar no próprio site da SAFE, ou se quiser a gente pode passar a agenda para vocês, sem nenhum problema, as próximas apresentações, né, que acontecerão aí de diversas empresas ao redor do mundo. Tá bom? Pontuando só mais uma vez, a gente vai apresentar alguns cases, em torno de 4 cases, porém nós temos mais de 12 cases aqui prontos para serem apresentados, tá? Se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer os outros, a gente está à sua disposição também. E
O último ponto, né, antes da gente começar as apresentações, é só comentar que o Danilo, né, e eu, Thiago, nós estamos evangelizando o FME aqui no Brasil. Então, estamos à sua disposição. Qualquer dúvida sobre a plataforma, sobre processos utilizando a plataforma, tanto o FME Server como Desktop, como o FME Cloud, nós estamos, né, à sua disposição para atendê-los aí e bater um papo. Sinta-se em casa. Pode mandar as perguntas no chat. Quem quiser pode entrar em contato com a gente posterior aí ao evento, que a gente com certeza vai conversar e acredito que a nossa conversa será frutífera. Então, Danilo, e agora? Som aí. Rufam os tambores, né? Beleza. Vamos lá? Iniciando a nossa primeira apresentação do dia, tá, pessoal? Eu falo um pouco rápido, eu vou tentar falar um pouco mais devagar hoje, tá? Para não confundir quem é de fora e fala um pouco de português, né? E quem já fala português está tranquilo para entender a gente aí. Eu sou o Thiago Lúcio Brigagão, tá? Trabalho aqui com o Danilo na Solutio. A minha experiência com a FME vem em torno de 2013, 2012 e 2013, quando eu iniciei a trabalhar com a plataforma. Antes era chamado de ferramenta, agora com todas as ferramentas já virou uma plataforma, né, de integração de dados. Tá? Eu sou formado em análise de sistemas pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia aqui do Brasil, tá bom? E eu sou formado também em gestão de projetos, mas com foco em business intelligence, né? Que é um pouco também que a gente foca bastante aqui para você trabalhar com FME, para BI também, não só para processos GEL, tá? E também tem curso de formação Oracle 11G. Falando em plataforma FME, eu tenho a certificação Professional, né? Que é a primeira, para poder trabalhar e dar consultoria através da ferramenta. A Trainer, que a gente utiliza para dar treinamentos oficiais, né, do fornecedor para os nossos clientes, ok? E certificação Server, né, para utilizar o FME Server, tanto na parte administrativa quanto na parte de usuário, tá bom? E o primeiro ponto que nós veremos hoje, tá? Essa primeira apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre um cenário que acontece muito aqui no Brasil, tá? É um cenário voltado para o agronegócio. E o que acontece? Diversas empresas do agro passam por esse cenário que eu vou comentar, tá bom? Só que nós também já trabalhamos com outras empresas de outros segmentos que têm a mesma necessidade. Então, mesmo que você não é do agronegócio, mas você enxergar, né, que essa apresentação se encaixa dentro do seu negócio, a gente pode entrar em contato com a gente, que o FME ele é muito dinâmico. Então, você trocando alguns transformers ali, algumas configurações, você consegue adaptar para o seu negócio. E claro que, como eu comentei no início, a gente está à disposição para apresentar novamente para vocês, tirar todas as dúvidas técnicas, né? Aqui é mais um overview do que aconteceu, até mesmo porque a gente não pode passar alguns nomes de clientes, né, e passar detalhes do negócio. Então, a gente dá um overview, né, do que aconteceu. Se você quiser tirar detalhes ou quiser adaptar no seu negócio, entre em contato com a gente que a gente vai explicar da melhor forma para vocês, tá? Esse primeiro case que a gente está apresentando, que eu vou apresentar para vocês, ele, resumidamente, é trabalhar com arquivos CAD, DWG, DGN, por exemplo. Por quê? A gente percebeu que aqui diversas empresas, principalmente do segmento de agro, elas trabalham com alguns softwares GIS, né? E que demandam tarefas, atividades dentro desse software, tanto o ArcGIS quanto o GIS, e elas geralmente, diariamente, semanalmente, precisam gerar mapas em PDF. E aí, o que acontece? Você olhando, resumindo dessa forma, você acaba vendo, mas é uma atividade, vamos dizer, fácil de se fazer. Até mesmo a gente pode falar que é um pouco. Porém, demanda muito tempo,
né? Então, assim, o primeiro ponto é quanto tempo que a gente demora, quanto tempo que o seu recurso demora para desenvolver toda uma validação de arquivo DWG e todo o processo até a geração, por exemplo, de um PDF aí como output final, né? Então, essa primeira apresentação é baseada nisso. Então, a gente vai fazer o quê? O que precisou, né, nesse projeto? O cliente ele tinha diversos arquivos DWG, tá? Só que nem todos estavam padronizados, que é a grande realidade de muitas empresas, né? O primeiro passo, então, eu vou resumir o processo, mas o primeiro passo foi a criação e a padronização desses dados CAD, desses arquivos DWG, ok? O primeiro passo foi esse. Depois dessa padronização, né? Além da padronização, você tem que padronizar, verificar erros, né? Verificar erros de geometria, se fosse o caso, né? Erro de atributos, se você estiver relacionando isso com algum outro formato, algum outro dado, alguma outra origem, né? E depois de toda essa validação prévia, gerar um PDF de acordo com o seu layout tematizado, né? A gente sabe que gerar PDF no FMI é um pouco mais complexo, que você tem que criar ali, usar alguns transições, PDF Style, PDF Format, para poder criar, né? Então, a ideia inicial é essa, tá? Só que, vamos passar para o próximo slide. Opa, falta um. Aqui. O desafio, tá? Apareceu para vocês? Apareceu. Pronto. O primeiro desafio, então, é o quê? É fazer um processo automatizado a leitura de um arquivo DWG, o DGN, fazer toda a validação e ter uma saída final, que é um arquivo PDF. Só que a saída final não é somente um PDF, ok? A saída final também é um banco de dados, porque a ideia é realizar um fluxo de padronização, né? Então, você padroniza aquele DWG, depois que você realiza toda a padronização, toda a validação, você vai separar os objetos desse DWG para gravar em um banco de dados, né? Banco de dados GEL, não importa se é um PostGIS, se é um Oracle, se é um SQL Server, não importa, o banco de dados final de armazenamento, né? E também gerar um PDF. Então, assim, na verdade, são duas saídas, né? Para quem trabalha já com a FME, já conhece a plataforma, sabe que o FME tem mais de 450 escritores, então eu uso um fluxo apenas para poder gravar em dois outputs diferentes, tá? Então, nesse caso, a gente trabalhou em um banco de dados e trabalhou também na saída do PDF, tá? Então, assim, pensando ordenando, né? A gente teria que fazer uma validação e padronização do DWG, né? Criar esse validador, né? De acordo com a necessidade do cliente, por exemplo, que aconteceu. E depois validado, né? A gente tem que fazer toda a tratativa para separar essa informação que está vindo do DWG, gravar no banco de dados, tá? Esse é um passo. E a outra saída, o segundo passo de gravação seria gravar um PDF, tá? Claro que os próximos slides ali a gente vai mostrar o fluxo para vocês. Mas basicamente isso. Então, o primeiro é criar um validador, padronizador. Segundo, gravar, depois que padronizou, validou, gravar em um banco de dados espacial. Nesse caso aqui foi um PostGIS. E ter um PDF de saída ali também para o usuário final, tá bom? Até mesmo que a gente vai mostrar ali mais para frente, esse processo ele é startado através de uma trigger, que é um e-mail, tá? Eu vou explicar o porquê que foi feito por e-mail, não foi utilizado o FMI Server, nem o FMI Data Express, mas isso foi um desafio também aí, ok? A parte, então, primeiro e segundo passo, depois nós geramos o PDF, tá? PDF customizado de acordo com o cliente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já antecipando, a grande sacada de geração do PDF, você pode utilizar, quem já trabalha, já tem familiaridade com a FME, né? Sabe que para gerar um PDF, você tem que usar o PDF Format para criar o formato ali do seu PDF, você tem que utilizar o PDF Styler para poder fazer as cores ali dentro do PDF, dos seus blocos, né, que você está desenvolvendo. Aqui a grande sacada foi criar um template de PDF. Então, você cria um template prévio
né? No Word, pode criar no Word mesmo um template ali do seu negócio, do seu modelo de PDF, e você utiliza ele mesmo como entrada para poder substituir os valores, tá? Depois eu vou mostrando mais quando for mostrar o print do PDF ali, eu apresento para vocês, tá bom? Beleza. Próximo passo. Então, assim, e o segundo ponto aqui, então, é seguir o layout de mapas construídos da maneira dinâmica. Então, deixar isso dinâmico, né? Geralmente, quando a gente conversa com alguns clientes, eles criam o PDF estático ali. Se mudar alguma coisa, no PDF já não vai funcionar. Criando esse template, como comentei, no Word, você grava ele em PDF, depois se você usa esse PDF como entrada, você também deixa ele estático. Você pode deixar uma borda, você pode deixar alguns nomes ali prontos para você. Só que aí você cria tags para substituir, tá, cada nome. Por exemplo, o nome da fazenda, eu vou mostrar lá para frente, tem nome da fazenda. Aí você coloca uma tag, arroba cifrão, nome da fazenda. E o FME você vai vir depois substituindo com o nome da fazenda também. Então, você cria um PDF template e só vai alterando. Aí você pode perguntar, Thiago, mas se eu precisar de uma tabela dinâmica também, e etc. Já tem alguns transformers que fazem isso para você. Claro que, dependendo da quantidade de informação, se tiver diversas informações dentro do seu A4 ali, da sua folha, por exemplo, você teria, aí ele pode ser que ele estoure, não caiba dentro da página, você tem que colocar numa página a mais, né? Ou colocar no verso da página, então tudo depende do template que você está construindo, tá bom? Beleza. Último ponto, antes de eu comentar ali, a estrutura do processo, essa empresa que entrou em contato com a gente, que nós trabalhamos, eles têm o FME Server. Então, a forma que eu vou mostrar, que é a trigger, o gatilho desse fluxo, é o envio de um e-mail com esse DWG, ou DGN, né? Mas aí você que conhece a plataforma, já sabe como que funciona, você pode falar assim, Thiago, mas por que não usou o FME Server? Ou, Thiago, por que não usou o FME Data Express? Né? Por que usou o envio de e-mail? Porque esse processo, de acordo com essa empresa, ele é startado por pessoas que não têm acesso, ou não podem ter acesso por restrição, alguma coisa assim, ao FME Server. Então, essa pessoa não pode acessar o FME Server. Essa pessoa não pode instalar o FME Data Express no celular dela, porque ela tem que ter um login, né? E também o pessoal tem a nova funcionalidade do FME, que é criar o FME Apps, né? Eles não quiseram utilizar, eles poderiam ter criado o FME Apps, né? Para poder disponibilizar o URL, a pessoa acessava, mas não quiseram, eles quiseram startar esse processo por e-mail, tá bom? Dúvidas, pessoal, pode mandar no chat. Ok? Beleza. Então, o que aconteceu? A gente está pegando diversos talhões dentro de um arquivo DWG. Lembrando que é DWG, mas como a FME é dinâmico, a gente pode colocar um leitor genérico ali, pode ser DWG, Shapefile, DGN, ou algum outro formato ali parecido. Tá bom? A solução, a utilização total da plataforma FME, então a gente está utilizou, né, o FME Desktop para poder montar o seu workspace, montar toda a inteligência do negócio, tá? Só que nós utilizamos também o FME Server, tá? Eu vou explicar no próximo slide ali o motivo dele. E o final de tudo foi o armazenamento do banco de dados, geração de relatório, tá? Na verdade, se você for ver ali a saída, são 3 saídas, né? A gente tem a gravação dos dados num banco de dados, a gente tem a geração de um relatório, que é o PDF, e a gente pega esse PDF, dispara, devolve, na verdade, para o usuário por e-mail. Então, a gente tem praticamente 3 saídas ali, se a gente for contar dessa maneira, tá? Passando, pessoal, o próximo passo é uma ideia básica do que aconteceu, tá? A gente pensou até em abrir o workspace aqui, mostrar o funcionamento dele, mas a gente acredita que pela imagem e com a explicação fica um pouco mais simples, até mesmo porque tem mais de workspace por trás disso, tá? Eu teria que abrir 2 ou 3 workspaces para mostrar para vocês.
Mas, assim, resumindo, tá? O primeiro passo aqui, deixa eu tentar pegar ó, a anotação, só um minuto. Anotação aqui, ó, mouse. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui. Aqui, ó. O primeiro passo. Vou tentar anotar, só um minuto. Aqui, ó. Aqui, ó. Tentar fazer uma setinha. Ah, não apareceu. Mas o primeiro passo aqui, que é a varredura de e-mail e download, o que acontece? O que aconteceu dentro desse processo, tá? Esse cliente, os terceiros, na verdade, precisavam de algumas informações em PDF. E esse terceiro, que é a empreiteira, né, que presta serviços para essa empresa, ela precisa enviar as informações que eles trabalharam para essa empresa. Então, é meio que terceirizado, né, tem uma particularidade deles, mas eles precisam enviar a informação para a empresa responsável. E aí, o que eles fazem? Eles não podem ter acesso ao FMS Server, eles não têm acesso, não podem usar o FMI Data Express, né? O que aconteceu? Dentro desse formato, eles pegam um arquivo DWG ou DGN, né? Lembrando, novamente, se fosse algum outro formato, poderia ser um leitor genérico, aí, independente do formato, tá? Eles pegaram esse arquivo, tá? O primeiro passo, e eles fazem, o trigger do processo é o FMS Server, tá? Que é o segundo passo aqui, que é o envelopinho, que está aparecendo aí para vocês, tá? Então, o segundo passo é o FMS Server aqui. Então, eles pegam, enviam para o FMS Server, @integrador.com.br. O FMS Server integrador, ele recebe esse arquivo, né? Esse arquivo vem compactado, ok? Ele descompacta esse arquivo e aí sim ele começa a fazer o processamento. Lembrando que tem alguns pontos técnicos que a gente acaba pulando, mas, por exemplo, e se o arquivo compactado for descompactado e for inválido, Thiago? Beleza, tem o validador disso. Na hora que ele descompacta, se o arquivo tiver algum problema corrompido, por exemplo, na hora que o terceiro subiu, o arquivo corrompeu, o que acontece? Isso é gravado e é devolvido e-mail notificado para a pessoa que solicitou, tá bom? Então, o primeiro passo, a pessoa envia para o FMS Server integrador, o FMS Server descompacta e começa a fazer o processamento, tá? O próximo passo, que é o terceiro passo aqui, que é uma tabelinha Excel, tá? Na verdade, era um banquinho de dados que eles utilizavam do SQLite, tá? A gente começou com o Excel, depois passou para o SQLite. Existe uma tabelinha do banquinho de dados deles, mas aqui está no Excel, que seja uma planilha, e lá tem todos os nomes dos terceiros que são aptos a fazer esse tipo de solicitação. Ah, Thiago, mas está no SQLite, poderia ser no Oracle, poderia ser no SQL Server, não importa. Poderia ler, até o FMI consegue ler o seu RP e cruzar com os dados lá. Essa empresa quis colocar no Excel, depois passou para o SQLite. Então, o primeiro passo, anexa o arquivo, envia por e-mail para o integrador, né? O terceiro, ele faz um relacionamento com essa base de dados de terceiros permitidos, e aí sim, ele começa a fazer todo o processamento do dado aqui, tá bom? O segundo passo de validação, o que ele faz? Ele valida a padronização do DWG ou DGN. Então, assim, como são empresas terceiras, às vezes, por exemplo, o nome do layer está errado, ou colocar o nome, uma camada que deveria ser só tipo área de geometria, ela está com linhas ou pontos, né? E por aí vai. Então, a gente precisa validar, a gente não pode aceitar que o terceiro enviou esse arquivo, eu aceitar esse dado como correto e verdadeiro. Então, o primeiro passo na verdade, o envio e recebimento pelo FMS Server, né, inicialmente, lendo uma caixa de e-mail, relacionando com uma base de dados de permitido, e aí depois que passou a primeira etapa, que é a etapa de validação, ele passa para a parte de validação mesmo do arquivo. Então, nós temos a validação geométrica para verificar filtros geométricos, né, para verificar se naquela camada só tem áreas, se naquela camada só tem linhas, texto,
Se onde deveria ter uma área, o polígono a área não está fechando, é uma linha, né? Então tem todo tipo de validação aqui na parte geométrica, tá bom? O segundo passo é a validação de atributos. Aí depende, né? Por quê? Aqui, esse fluxo ele trabalha particionado. Finalizando ali, eu explico para vocês. Mas aí tem outros relacionamentos aqui que a gente não colocou, que são relacionamentos com a base de dados internas do RP desse cliente. Então, a gente precisa também verificar algumas informações que vêm dentro do arquivo que o terceiro está enviando. Eu coleto aquela informação dentro de um layer que ele colocou e faço o relacionamento e a validação dos atributos que eu extraí. Na verdade, ele não tem atributos. Eu pego a geometria, transformo para atributo e faço a validação se o dado está totalmente correto. Bom? O outro passo de validação é o relacionamento espacial. Então, assim, a gente precisa, já fez a validação geométrica, fez a validação, a leitura dos layers, gravou em atributos. O próximo passo é fazer o relacionamento espacial interno. Então, ele mandou um shape de talhões, né? Mas e se eu quiser relacionar realmente para ver se aquele talhão está caindo exato aqui com da organização? E se eu quiser verificar em qual fazenda está, o terceiro não enviou a fazenda, não enviou a unidade, né? A gente precisa recuperar, então eu vou relacionar, que foi o caso, com a base de dados geográfica dessa empresa, para trazer todas as informações espaciais que eu precisava para montar o meu PDF, por exemplo. Tá bom? Próximo passo de validação é verificar o sistema de coordenadas e fazer a alteração desse sistema. Então, por exemplo, esse projeto aqui, a empresa trabalhava em Sirgas, a gente acabou trabalhando em WGS 84, né? A gente fez toda a transformação, fez a validação que a gente precisava e fez a conversão para WGS. O interessante é que antes de gravar aqui no banco de dados, o que aconteceu? Todos os dados eles não mandam só talhões, tá, pessoal? A gente está focando aqui no talhões, mas vem diversos outros objetos, como reserva, rede elétrica e outros objetos ali, outras camadas, outros layers dentro desse talhão. E aí a gente grava num banco de dados, numa área staging, não é no banco de dados final, tá? Para que depois um outro processo, um outro fluxo venha nessa base de dados, colete informação e uma outra pessoa assuma que aquele dado está correto para poder gravar na base de produção, tá? Então, tem uma área intermediária aqui, mas a gente grava já praticamente pronto aqui na parte de banco de dados. Então, a gente separa os layers, faz todas as validações que a gente quer e grava no banco. Depois que eu gravo no banco, a gente já tem as informações separadas por tabela, né? Eram camadas, agora a gente grava em tabelas separadas. Gravando em tabelas, eu tenho as tabelas ali que são originadas desse arquivo, né? Foram incrementadas, e aí eu consigo gerar o PDF que eu preciso, tá? E esse PDF, ele é finalmente disponibilizado, ele é devolvido para a pessoa, para o e-mail que startou, né? Então, se o thiago@solutio.com.br startou esse processo e não deu nenhum erro no meio do caminho, ele vai receber esse e-mail com o PDF, falando que deu tudo correto, e recebe esse PDF em anexo, ok? Resumindo, pessoal, o processo é esse, tá? O grande segredo a gente precisa do FME Desktop para construir todo esse processo, tá? A gente precisa do FME Server para ler a caixa de e-mail, então ela fica lendo constantemente o e-mail, e não são todos os e-mails, você delimita um assunto, né, um subject, para poder startar esse processo. Então, se cair um e-mail com um assunto X, ele vai startar o processo. Ele relaciona com a listagem de terceiros, para ver se aquele terceiro realmente que está enviando esse e-mail tem direito, né, desse processamento. São feitas todas as validações de padronização para verificar se o arquivo está dentro da padronização dessa empresa, né, que fez esse fluxo aqui. E no final do processo, isso é armazenado em banco de dados, uma área intermediária, e gerado um PDF. Tá? Como eu comentei, pessoal, a grande sacada e o grande resultado desse projeto
é a gravação das tabelas do banco de dados, que já vem totalmente pronta ali para o usuário. Então, a gente lê todos os dados, já popula, né? Persiste esses dados ali na base final e o PDF. O PDF, como eu comentei, é mais fácil mostrar no FME, né? A gente não vai rodar um fluxo ao vivo aqui, mas quem tiver interesse, o interessante segredo, né? Segredo do desenvolvedor, você criar um padrão layout no Word, tá? Você cria um layout seu fixo no Word, salva dentro do Word em PDF. E aí você coloca suas tags ali, onde você vai alterar nome da fazenda, quantidade de talhões, esses pontinhos assim. E aí o seu fluxo do FME, você vai usar esse PDF template como entrada do seu fluxo. Porque já tem o posicionamento dentro do PDF, é só substituir as tags, entendeu? Então, essa é a grande sacada. Aqui a gente não foi autorizado a tempo hábil, né, a mostrar o PDF desse cliente com todas as folhas. Então, o que a gente fez? A gente fez algumas alterações e apresentou para vocês aqui o básico, tá? Esse aqui é o básico de entrada do cliente. Então, é um mapa, por exemplo, de sobreposição, onde, não sei se está pequeno aí para vocês, mas olha lá em cima o nome da fazenda. Bom Jesus dos Perdões, Zona 3, tipo de insumo, né? Fosfato. Então, o arquivo de entrada tinha as informações ali dos talhões e a base de dados internas desse cliente tinha as informações de fosfato. E o que a gente fez? Uniu todas as informações dentro desse processo ali de processamento. Tem toda a validação, todo o relacionamento para poder gerar esse mapa. Mas lembra que eu comentei? Se você gerar esse layout aqui dentro do seu Word, tá? E aonde fazenda dois pontos, arroba, por exemplo, fazenda, zona, arroba, zona, tipo de insumo, arroba, tipo de insumo, e as informações aqui de insumo, a quantidade de insumo aplicado, área total, percentual, você coloca as suas tags e no FME Desktop, você vai ler esse PDF e vai utilizar de acordo com os seus dados. Por exemplo, nesse aqui, a gente relacionou com os dados internos da empresa, você vai substituir as tags. E aí você já tem um mapa pronto ali para você. Aqui é um mapa duplicado, tá? Se vocês olharem, aqui tem até um pontinho aqui para... Nesse caso, que eles dobravam a folha no meio e rasgavam, eles tinham um processo interno deles lá, tá? Por isso que é um mapa replicado. Mas esse projeto, tá? Foi gerado esse mapa e também diversos outros mapas. Então, assim, o FME utiliza, por exemplo, você consegue fazer a crigagem nele. Você monta o seu mapa de interpolação, coloca dentro aqui do seu layout e vai plotar o mapa ali, utilizando a crigagem, por exemplo, ali de pontos de análise de algum de solo ou de alguma outra informação que você queira. Inclusive, nesse projeto, era um projeto com PDF de mais de 5 ou 6 páginas ali de mapas diferenciados, tá? A grande sacada, então, é a geração desse PDF. Esse PDF, ele é armazenado, ele é enviado por e-mail. E todas as informações contidas que vieram do WG e todas as validações foram inseridas na base de dados, e essa base de dados fica lá numa área staging para que um outro fluxo venha e processe. Tá bom, pessoal? Resumindo, esse fluxo, ele roda hoje no FME Server, tá? Nós utilizamos, para quem não conhece, utiliza o FME Server, nós utilizamos o FME Job Submitter, porque ele tem subfluxos. Então, eu preciso startar um fluxo que faz a análise, por exemplo, do e-mail e validação. Se ele der com sucesso, eu starto o fluxo de processamento, e aí eu tenho outros fluxos que fazem a persistência, a inserção dos dados e o envio dos dados por e-mail, porque eu posso ter erros em cada etapa do meu processo. Então, a gente quebra esse processo em etapas e caso dê algum erro em etapas diferentes, com a ferramenta o FME Server Automations, a gente consegue, através da portinha Failed, fazer que ele starte aquele processo e tente novamente um X número de vezes, vamos dizer assim, né? Então, esse processo ele roda hoje no FME Server e ele é quebrado em 3 etapas, tá? Resumindo, o processo leitura de uma caixa de e-mail, né? Passando novamente,
Se aquele arquivo for validado, existe o processamento e validação dentro da padronização da empresa que desenvolveu esse projeto, ok? Se deu tudo certo, validou, grava no banco de dados e envia e-mail para o usuário final. Resumindo, é isso. Se você precisa de algo similar a isso, é só substituir. Se você não trabalha com talhão, mas precisa, por exemplo, de um template, essa ideia de montar um template de PDF, ele é simples e aplicável para você também. Se você trabalha com agro, é mais simples, né? É só pegar o fluxo e executar, né? Se você precisa desse processinho, por exemplo, de leitura de caixa de e-mail, validação, relacionamento, também existe como a gente quebrou o fluxo em 3 pedaços, é só pegar o primeiro pedaço que dá para você utilizar, tá? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser que a gente também ajude nessa implementação, você pode entrar em contato aí com a gente. Passar para o próximo slide, só um minuto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das apresentações, né? Dessa apresentação inicial, tá? É bem resumida, tá? O tempo é curto para a gente poder apresentar, mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Dependendo da dúvida, se não der para responder aqui, como eu comentei no final das apresentações, vai ter nossos contatos que a gente pode entrar em contato com você e a gente marca um bate-papo para explicar a nível de detalhe técnico, né, o funcionamento desse case. Um ponto aqui, pessoal, que chegaram a escrever, tá bom, no chat, passaram para a gente, é a estrutura do relatório, né? Como eu comentei, o relatório, a gente utilizou um template, e esse template nós que criamos. Então, nós criamos como, né? Como eu comentei, você abre o seu Word, cria todo o seu template dentro do Word, tá? Coloca lá o bounding box dentro do seu Word, coloca lá, por exemplo, nesse caso aqui, né? O nome da fazenda, zona, unidade, talhão, etc. e tal. Você coloca umas tagzinhas, arroba o nome da tag ou algum outro caractere especial só para diferenciar. Você falando tecnicamente, desenvolvedor, né? Você relaciona o dado lá com a sua base de dados para recuperar o nome da fazenda, o número da zona, as informações que você precisa, e aí você vai usar o string replacer, né? Para poder fazer um replace. Então, você vai pegar aquele arroba nome da fazenda e ele vai ser substituído pelo nome da fazenda que você recuperou ali no seu join, por exemplo. E aí o seu PDF já vai, como você já está lendo o PDF que você criou previamente, ele já vai aparecer localizado no ponto que você quer, né? Então, essa é a grande sacada. Isso serve para tudo, até para imagens, tá? Se você colocar um ponto lá de imagem e quiser substituir, você consegue, por exemplo, substituir a imagem lá, ele vai aparecer dentro do bloquinho que você precisa. Sim, sim. Outra pergunta foi, tá? Já havia até comentado, mas se todo o processo foi realizado em apenas um workspace, um fluxo. Então, não. Nós criamos, como eu comentei um pouquinho para trás, nós criamos 3 workspaces, né, no FMI Desktop, para poder subir esse workspace para o FMI Server. E lá no Automations nós criamos as chamadas através, né, de cada fluxo, e se esse fluxo desse erro, chamava o fluxo novamente, o X número de vezes, e aí se explodia, se enviava um e-mail de erro, por exemplo, tá? Então, não, foram realizados 3 fluxos separados, um para fazer a parte de leitura de e-mail ali, validação inicial, tá? Para, se caso tivesse erro de e-mail, ele já respondia o solicitante. O segundo fluxo, a validação, tá? E o terceiro fluxo, ele faz a persistência, né, dos dados no banco de dados e envia por e-mail o PDF.
Ok? Mais alguma dúvida? Pode mandar no chat, tá, pessoal? Hola, buenas tardes, Tiago. ¿Me escucha? Buenas tardes. Escucho. ¿Estás? Disculpe, entiendo portugués, pero no hablo mejor español. Sí. Escribí en el chat una pregunta si hay una experiencia, un caso para integrar con Microsoft Power BI. Ah, sí, sí. Yo voy a hacer una presentación, la última presentación, donde yo muestro cómo conectar em Power BI. O processo é sobre pisoteio de cana-de-açúcar, sugar cane. Ok, ok. Acá somente criei um PDF customizado enviando por e-mail, correio, e gravando a base de dados. Ok. Muchas gracias. Gracias. Mais alguma dúvida? Marco mandou uma pergunta sobre quantidade de solicitações e quantos e-mails estão sendo enviados por dia, né? Na verdade, Marcos, não sei se você entende português. Entende? Holandês, mas entende português. Que bom. Não são tantas solicitações não, tá, Marcos? Acredito que quando a gente trabalhou, é que hoje o processo já está mais maduro, né? Nós trabalhamos, entregamos, mas eu acredito que deva enviar em torno, mais ou menos, aí de 300 solicitações diárias, tá? Mais ou menos. Quando nós entregamos esse projeto, eram poucas, em torno de 20 a 25. Hoje, como é uma empresa grande, né? Eu acredito que os terceiros devam enviar em torno de 300 e-mails, no máximo também, por dia. Mais alguma dúvida? Ok. Agradeço a todos pela participação na apresentação. As nossas apresentações são quebradas em torno de 20 minutos, tá, pessoal? Então, agora o Danilo já vai iniciar a próxima apresentação, tá? Já vai fazer as próximas 2 apresentações e eu volto na última apresentação mostrando a parte de pisoteio com integração com o QuickSense, ok? Muito obrigado aí pela participação de todos.